Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre fotografia e ele me disse sobre a dúvida que ele tem sobre como expor melhor a imagem, às vezes fica estourando, às vezes fica escuro demais, o que de fato faz o ISO, a abertura, o que é esse F que tem aqui. Então hoje a gente vai trocar um papo sobre esse triângulo, né? Essas três coisas essenciais que a gente tem que ter na fotografia para saber expor bem a imagem que a gente quer trazer para nossa fotografia. A gente precisa saber direito dessas três coisas, dominar essas três coisas. Então, sem enrolação aqui, eu já vou começar falando sobre o ISO. O ISO é a sensibilidade do seu sensor, do sensor da câmera. Só isso. Quando você aumenta o ISO, você está aumentando a sensibilidade do sensor da câmera para captar mais luz. Então, quais são os prós disso aí? Você aumentando o ISO, você vai conseguir ter uma cena mais iluminada. Agora, aumentando o ISO, você também vai trazer alguns ruídos para a sua imagem. Então tem que ter alguns cuidados com isso. Toda câmera simples, ela tem um limite de ISO. Por exemplo, eu já tive durante um tempo a SL3, né? A Canon SL3. E eu sabia já, por fazer vários testes, que se eu subisse o ISO já para 1600, dependendo da situação, eu já teria bastante ruído na minha imagem, eu já estragaria completamente a minha imagem. Eu também tenho uma 90D hoje em dia, estou até usando para gravar aqui esse vídeo. Estou olhando para o lado aqui para saber o ISO que ela tá. Estou filmando aqui em 500 de ISO, né? E eu sei que nessa câmera aqui eu consigo colocar até 3200, 4000 e alguma coisa. E ainda a imagem está bem aceitável, sem muitos ruídos, sem aquele ruído que incomoda. Agora vamos falar sobre o F, né, que é a abertura, a íris da sua lente, né? Isso está inteiramente ligado com a lente que você está usando, não tem nada a ver com o corpo da sua câmera. Isso aí já vai depender da sua lente. E se você tiver uma lente um pouco melhor, ela vai abrir, então o diafragma até 1.8, 2.8 já é uma abertura legal. Então, se você olhar na telinha da sua câmera, quanto menor esse número, mais o diafragma da sua câmera vai estar aberto, consequentemente entrando mais luz. De regra, todo mundo gosta, né, do diafragma bem aberto. Por exemplo, aqui eu estou usando 1.8, então você consegue ver bem claro a imagem, bem tranquila. E qual é a vantagem disso? Que quanto mais aberto também esse diafragma, mais você traz aquele desfoque bonito, bacana, que todo mundo gosta, né? Só te dar um exemplo aqui, ó. Se eu colocar a mão na frente e já focar, ó, outra mão aqui atrás, você já vê tudo desfocado, tá? Essa é a consequência que você tem do 1.8. Agora, os contras de você usar uma coisa desse tipo é que você também perde a nitidez. Às vezes você precisa fazer uma imagem que você precisa capturar tudo em foco, né? Então, se você tem uma abertura de 2.8, de 1.8, você não consegue focar direito. A sua câmera vai ter mais dificuldade para focar. Se tiver 2, 3 pessoas juntos, com certeza um vai sair de foco. Então, o legal é você encontrar um meio termo de tudo isso. Deixa eu explicar mais assim para ficar explicadinho para você entender. Ó, vou virar meu rosto de lado aqui. Deixa eu tirar o óculos para ver se você consegue entender. Ó, vamos supor que eu coloquei a câmera para focar no meu olho, certo? Só que olha a distância do meu olho, tá aqui. Mas o meu nariz, ele está à frente, né? Vê se você consegue entender. A minha orelha está mais para trás do meu olho. Então, se você coloca, por exemplo, a câmera em 1.8, com certeza o olho vai estar focado, claro. Mas o nariz vai estar um pouco desfocado, a orelha vai estar um pouco desfocado. Então você tem que entender que essa vai ser as consequências que você vai ter fazendo essa escolha. Então, se você for fazer uma fotografia corporativa, uma coisa mais de estúdio, você não pode ficar usando a abertura tudo aberta assim, sabe aquelas fotos que tem o fundo preto ou o fundo branco? Geralmente a gente coloca de f11 para cima, porque a gente quer a maior parte da nossa cena focado, entendeu? Então, se você quiser tudo focadinho, sabe aquela nitidez absurda, aquele troço maravilhoso, é com a íris fechada. Felizmente você vai precisar de mais luz para isso também. Agora vamos falar da velocidade do obturador da sua câmera. De regra, quando a gente fala de vídeo, o ideal é que essa velocidade do obturador seja o dobro do seu FPS que você está filmando. O que é isso? Estou falando aqui para quem está iniciando de fato. Todo vídeo é foto em movimento. Então o nosso olho precisa enxergar no mínimo 15 fotos em sequência para entender, para ser tapeada, né?
e para entender que aquilo é mais ou menos um vídeo. Só que o cinema, durante um tempo, foi adaptando essa questão e chegaram à conclusão de 23.94 ou 97, vou arredondar para 24 frames por segundo. 24 fotos em 1 segundo é o que a gente está acostumado a enxergar, por exemplo, no cinema. Então, por exemplo, aqui na minha câmera, eu estou filmando a 24 frames por segundo. Então, a velocidade do meu obturador, o ideal é que esteja, por exemplo, em 50, em 60, por aí, tá? Eu estou usando exatamente aqui 50, então. Então, voltando para explicar sobre o nosso obturador. Se você coloca o obturador mais lento, 1/1, 1/2, 1/8, ou seja, quanto menor esse número, mais luz vai entrar no seu sensor também. Por quê? Porque é como se o seu sensor ficasse mais tempo exposto à luz. Ele demora para fechar e transformar aquilo que você está capturando numa imagem, sabe? Se você coloca ele bem rápido, tipo 1/160, 1/200, ele vai fechar bem rapidinho. Por consequência, vai entrar também menos luz, porque ele vai congelar muito rápido a imagem, ele vai capturar muito rápido a imagem. Deu para você entender? Agora, as consequências de tudo isso. Se você está tirando fotos em uma velocidade muito baixa, às vezes você está... Olha só, deixa eu explicar às vezes o que acontece. Você está com uma lente básica, que às vezes abre até f4 ou f4.5. Sua câmera já não é muito boa de ISO. Qual é a tendência que você vai fazer? Você vai abaixar bem a velocidade, porque é essa forma que vai entrar mais luz. Aí acaba tendo aqueles fantasminhas na imagem. Sabe aquelas fotos que você vai tirar que a pessoa se movimentou e ficou tipo um fantasminha assim? Então é por isso que acontece essas coisas, porque você tirou a foto com a velocidade muito baixa. Ela estava tentando capturar quando a pessoa estava aqui e capturou quando a pessoa mexeu, ou seja, ficou esse borrão daqui para ali. E isso é muito usado, às vezes a pessoa quer fazer uma foto de uma natureza, por exemplo, a cachoeira, e dar aquele efeito na água. Se você fizer com a velocidade baixa, fica legal. Às vezes aquele time-lapse também, que os carros estão passando e fica aquele borrão. Isso tudo é a velocidade baixa do obturador. Então uma dica aqui para você capturar pessoas, tirar fotos de pessoas e tá bem congelado, bem legal, de 1,60 para cima, tá bom? Já aconteceu, né? De a pessoa falar assim comigo, olha, minhas fotos não tá com nitidez, não tá focado, tô perdendo foco, mas estranho que eu tô focando direitinho. Aí quando você vai ver, é a velocidade do obturador que tá baixa demais. Meus amigos, eu esqueci de falar uma coisa muito importante para vocês. Eu tô editando o vídeo aqui agora e agora que eu percebi que eu esqueci de falar de coisas muito importantes. Vamos fazer uma suposição que você está aqui no meio de um dia muito claro. O sol está batendo forte na tela, na câmera, e você não sabe direito se está bem exposto ou se não está. Então como que você vai ter a certeza se o ISO está correto, se a velocidade está correta e essas outras coisas? Eu sempre indico para você confiar no histograma. Eu estou olhando para a tela aqui, o histograma ativado. Então você pode confiar no histograma da sua câmera. Tem gente que não sabe, se perde às vezes sobre essa questão do histograma, não consegue confiar direito. Então uma outra dica é você confiar no fotômetro. O fotômetro, para quem não sabe, é essa agulhinha que fica embaixo aqui da tela. Não vou conseguir mostrar agora para vocês, mas toda a câmera tem. Na luz do dia, não consegue enxergar a tela direito, não consegue ver as coisas direito. Confia no fotômetro, confia no histograma. Por quê? Porque seu olho vai te enganar. Mas o histograma e o fotômetro, eles vão usar matemática para medir aquela exposição. Então entenda isso. Na dúvida, deixa no 0. Se a sua imagem, a sua cena tiver a maioria das coisas branca, mais 1. Se tiver a maioria das coisas pretas, menos 1, tá? Porque senão o preto fica cinza, o branco fica cinza, tá? Na dúvida, deixa no 0, deixa no meio. Se quiser que eu fale mais sobre isso, é só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo especialmente explicando para você essa questão do histograma e do fotômetro, beleza? Agora vamos voltar para o vídeo. Então, sabendo de tudo isso, o que é mais importante? O que vai determinar essas escolhas? É justamente o meu objetivo. O que você vai fotografar? O que você vai filmar? Você vai fotografar um grupo de amigos correndo? Olha só, um grupo de amigos correndo. Então, que tipos de escolhas a gente tem que fazer? Por exemplo, o diafragma mais ou menos aí em 5 ponto alguma coisa, né? 5.6 por aí. E a velocidade, sei lá, pelo menos em uns 400, uns 300. Vai fazer fotografia de alimento, fecha lá para F11, 16, o diafragma, né? Para você ter bem aquela nitidez mesmo legal. Se você tirar a foto no tripé, pode abaixar bem a velocidade. Joga um flechão em cima. Vai dar bom, pode ficar tranquilo. Vai filmar um documentário, alguém falando um depoimento, é legal dar aquele clima cinemático.
joga a lente 1.8, joga uma iluminação de 3 pontos em cima, cara, vai ficar muito legal. Então assim, o seu objetivo, o que você vai fazer, é o que vai determinar essas escolhas. Eu já fiz fotografia de alimentos, posso depois falar um pouco mais disso com vocês, mas usando uma lente muito básica, cara, com uma iluminação muito básica, mas ficou legal, tá aí o resultado, vou passar para vocês. Então assim, conhecendo o seu equipamento e conhecendo bem como fazer as suas escolhas, você vai com certeza conseguir os melhores resultados. Ficou mais alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, eu sempre estou respondendo. Alguma coisa aqui que você sabe, que você conhece, que eu não falei, deixa aqui também nos comentários, você vai ajudar alguém, seu comentário vai ajudar alguém. Se inscreve aqui no canal, nos ajude aí a criar uma comunidade top de filmmakers e fotógrafos que se ajuda aqui. É todo mundo aprendendo um com o outro, aqui ninguém sabe nada, né? Todos nós estamos aprendendo, o conhecimento está aí espalhado por esse mundão afora e a gente está sempre aprendendo um com o outro.